como se não estivéssemos falando de mexicanos mortos, desmembrados e jogados em uma estrada. São 49 pessoas. Idiota? Desde que a batalha contra os cartéis de narcotráfico no México se intensificou, ocorreram vários massacres. A dos imigrantes em Tamaulipas, a do Cassino Royal e o massacre de Allende. Que esses 3 já podem ser encontrados no canal. E também, infelizmente, houve muitas outras. Mas o que aconteceu em 13 de maio de 2012, em Cadereyta, Nuevo León, isto é, no norte do México, é talvez o que causou maior impacto neste país. Em uma estrada vicinal desse município, apareceram os corpos de 49 pessoas. Quem eram essas vítimas inocentes? Essa era a maior incógnita, porque os corpos não tinham extremidades nem a parte superior. Os corpos, 6 deles eram de mulheres, tinham marcas de sofrimento que datavam de antes de perderem a vida. Nas primeiras horas do dia 13 de maio de 2012, as autoridades de Nuevo León classificaram os fatos como um acerto de contas entre grupos de criminosos. Aparentemente, esse terrível fato era uma mensagem de uma gangue criminosa para outra. Ainda não é certo se os cartéis deslocados pelos Zetas devem ser incluídos na estatística de Nuevo León. Ou devem aguardar a confirmação de que foram assassinados fora da entidade. Apenas observe as tolices com as quais eles se preocupam para evitar mencioná-las. O governador de Nuevo León apressou-se em dizer que seria impossível identificar esses restos mortais e logo os jogaram em uma vala comum, condenando-os ao inferno. De um final anônimo. Você acha que as famílias e mães que estão chorando hoje têm algo a ver com isso? Eles se importam minimamente se você os coloca nas estatísticas de um lado ou de outro? De acordo com as investigações, a remoção dos membros dessas pessoas foi feita em um lugar diferente do encontrado. Na cena foi encontrada a marca de pneu de um caminhão de carga, onde os corpos teriam sido transportados até onde foram encontrados. Que embora as autoridades devessem obter os depoimentos das pessoas que poderiam ter testemunhado os fatos, isso foi omitido. Mas isso não é tudo. Os erros na investigação se multiplicaram. O local onde os corpos foram encontrados não foi preservado de maneira adequada e houve graves erros nas autópsias realizadas. As vítimas foram sequestradas e assassinadas em Tamaulipas, posteriormente jogadas em território neoleonês. Segundo o que se acreditava, o trágico crime começou em um ônibus que viajava na fronteira, com vários imigrantes a bordo. Aparentemente, homens armados pararam o ônibus e privaram os migrantes de sua liberdade. Eles os fizeram sofrer e depois os mataram. Este modus operandi era similar ao que aconteceu em San Fernando, onde no ano de 2010 imigrantes foram privados de sua liberdade e desumanizados. Como eu disse, em San Fernando, Tamaulipas, um estado vizinho. Você sabe como se chamava o suposto autor material de todo esse assunto? Sim, tinha que ser assim. O louco. O pouco que se avançou no caso foi quando o exército capturou um dos supostos autores. Daniel de Jesus Elizondo Ramírez, conhecido como o Louco. Ele trabalhava como chefe de praça no município de Olonés. Segundo a justiça, o que aconteceu em Cadereyta foi cometido pelo cartel dos Zetas, criado por ex-militares e um dos mais perigosos do México e América Central naquele momento. Mas tudo se tornou confusão a partir desse momento. Os líderes do grupo, Heriberto Lascano e Miguel Ângelo Trevinho, o Zeta 40, ordenaram desdobrar mantas em várias partes do país para acusar dessas ações terríveis a outros grupos rivais. Aparentemente, os da última letra queriam distrair as autoridades e forçá-las a atacar seus inimigos. Ou isso se acreditava, porque depois disso, a investigação estagnou. Junto com outro sujeito de nome José Ricardo Barajas Eubocinas, foram os responsáveis diretos por executar as 49 pessoas. No México e em outros países latino-americanos, havia milhares de famílias inteiras perguntando-se se talvez seus parentes, que haviam migrado em busca de melhores possibilidades, poderiam estar entre os 49 corpos. Mas, voltando à captura do Louco, pois quando isso aconteceu, não conseguiram esclarecer a quem pertencia quase meio centenar de torsos. Em suas declarações, ele não esclareceu a identidade das vítimas, nem como chegaram às mãos dos traficantes. Ele apenas comentou que recebeu os corpos com a ordem de jogá-los na praça central de Cadereyta. Até então, não se sabia se os mortos tinham alguma ligação com grupos criminosos ou se eram apenas pessoas inocentes que foram privadas de liberdade apenas para tirar suas vidas. Perdoe-me, mas tenho mais respeito pelas pessoas neste país e pelas famílias dos mortos.
Eles não se importam com estatísticas, mas, senhor, querem que encontrem os culpados? Permanecem sem reclamação os 49 corpos das vítimas encontradas mortas em Cadereyta. Na Direção de Serviços Penitenciários e nacionalmente analisou-se o perfil genético de cada um, mas ninguém foi identificado. As autoridades disseram que entre as vítimas poderia haver migrantes indocumentados. Inclusive, o governo de El Salvador solicitou ao México que compartilhasse as informações genéticas dos corpos para compará-las com familiares de desaparecidos na América Central. Estamos até mesmo em projeto de enviá-los para consulados em outros países sul-americanos ou latino-americanos. Alguns viam neste triste fato um indício de que os cartéis de substâncias ilegais haviam decidido atacar não apenas seus rivais, mas qualquer pessoa. Uma estratégia que começou a ser notada por volta de setembro de 2008, quando várias granadas explodiram em Morelia, Michoacán, durante a celebração da independência. Mas isso fica para outro vídeo. Da mesma forma, naquele momento houve uma transformação, como te digo, do cenário. E os cartéis começaram a realizar uma estratégia de medo na qual selecionavam vítimas de forma indiscriminada. Eles se importam em encontrar os responsáveis, evitar que isso se repita e que não haja mais cápsulas e pessoas jogadas na rua em poças de sangue. Isso é o que importa. O movimento migrante mesoamericano realizou um protesto, de fato, a bordo dos trens de carga que cruzavam o México, para exigir que essa chacina fosse investigada. Com base em protocolos internacionais, os ativistas pretendiam evitar erros nas investigações, como ocorreu com o de San Fernando, em Tamaulipas, em agosto do ano 2010, onde alguns familiares de vítimas em Honduras receberam corpos de pessoas estranhas. O que se exigia era uma identificação limpa para que as famílias pudessem fechar os olhos, terminar com seus lutos e parar de procurar seus familiares indefinidamente. Mas você sabe, infelizmente isso parece algo difícil de cumprir, especialmente neste país. Principalmente porque as mortes de indocumentados geralmente não são investigadas, se não costumam ser investigadas. Os dos mexicanos, imagine você, os de imigrantes. México é um cemitério de imigrantes, infelizmente. Até então, 20 mil pessoas migrantes desapareciam todos os anos. E por este crime, não há delitos, não há ninguém sujeito a processo, não parece haver culpados. O direito à justiça tem sido negado de maneira recorrente aos familiares das vítimas. E assim os anos começaram a passar, sem que ninguém desse uma resposta sobre suas identidades e os culpados. 8 anos depois, foi escrito outro capítulo negro nesta história de impunidade. O expediente deste caso, com as primeiras investigações realizadas pela Procuradoria-Geral de Justiça em Nuevo León, desapareceu. Sabe qual é a denúncia mais importante? Que os documentos, os arquivos desapareceram. Fabiane Cabaré, coordenadora da área de defesa integral da Fundação para a Justiça e o Estado Democrático de Direito, apresentou uma queixa pela destruição do arquivo. Mas aqui a pergunta é, o que aconteceu com este caso, com este arquivo? Bem, para evitar a fragmentação das investigações, foi pedido à Procuradoria-Geral que trouxesse o arquivo, que estava localizado no estado de Nuevo León. E foi então que a Procuradoria local afirmou que não estava em condições de entregar esse arquivo, porque a empresa a qual tinha sido entregue para o seu envio à federação aparentemente o havia destruído. Isso nos faz pensar, portanto, um pouco no pouco cuidado que pode haver ao tratar assuntos dessa natureza. Esta ação, que pode ser qualificada como uma possível cumplicidade, leva ao ocultamento de fatos, situações e suspeitos que poderiam ser determinantes para o esclarecimento deste crime. Naquele momento, as organizações, os ativistas e, acima de tudo, as famílias dos desaparecidos se sentiram como começar do zero e sem nada. Com o que iniciar uma nova investigação? Mais uma vez, a justiça os deixou no nada, no abismo. Não lhes restava alternativa senão conduzir a investigação por conta própria. Ou sempre agem assim e finalmente começam a concluir. A essa história horrenda. E assim, em breve, as autoridades os jogaram na vala comum do esquecimento, como eu te disse. Mas o amor dos familiares e o trabalho das organizações civis conseguiu recuperar o nome de 8 deles, todos migrantes centro-americanos. Em 2015, em La Paz, Honduras, uma jovem chegou em crise em sua casa. Por telefone, um funcionário anônimo a avisou do México que encontraram uma identificação de seu irmão Fabrício entre uma pilha de corpos neste massacre.
Dona Norma, sua mãe, repreendeu ela e suas outras filhas por chorar e proibiu-as de acreditar nessa mentira. Mas então, conforme o tempo passava e seu filho e os amigos com os quais ele emigrou de Honduras não davam notícias, Norma começou a duvidar. Vencida pela tristeza, ela orou e jejuou por 3 dias, rogando a Deus que trouxesse seu menino são e salvo. Mas uma noite ela sonhou com ele sem braços, então, rendida, mudou sua oração. Senhor, traga-o como ele estiver, era o que ela pedia. 27 meses depois aconteceu, se podemos chamar de milagre, Fabrício voltou para casa, mas não como seus entes queridos teriam desejado. O jovem chegou dentro de um dos 8 caixões transportados do México para o departamento hondurenho de La Paz. Este fato em Cadereyta teve apenas uma leve menção nos meios de comunicação hondurenhos. No México, a notícia causou indiferença. A ninguém ou a muito poucas pessoas parece importar. E assim, arrancar esses migrantes anônimos de uma cova localizada a 3 fronteiras de distância de seu país de origem não parece impossível. Mas parecia que Fabrício estava obstinado em voltar para casa. E a descoberta de sua identificação deu lugar ao primeiro milagre que atraiu os outros: a união das mães, esposas e irmãs dos ausentes. Um encontro afortunado com uma organização mexicana que busca migrantes desaparecidos, com um comitê de mães hondurenhas e, além disso, uma equipe forense especializada em tarefas impossíveis. E assim, Fabrício, Anabel Suazo Padilla, Javier Edgardo Tejeda Vázquez, Ramón Antonio Cortés Castillo, Mauricio Francisco Suazo Mejía, Elmer Said, Barahona Velázquez Eber, Josué González Betancourt, José Henrique Velázquez Zelaya e Leonel Dagoberto Rivera Cáceres recuperaram seu nome nos túmulos que os abrigavam. No final de abril do ano 2012, esses jovens partiram para os Estados Unidos porque esse era o motivo da viagem. Seguir em frente? A última vez que tiveram contato com eles foi no 5 de maio, onde todos ligaram pedindo dinheiro para ser enviado. Naquele momento, eles estavam em Tamaulipas, alugando uma casa onde havia outras 53 pessoas. Depois, no domingo 13 de maio de 2012, a televisão divulgou esse fato aberrante e se assustaram quando os parentes de Fabrício revelaram o aviso anônimo que receberam por telefone. Foi assim que Patrícia Suazo se tornou o motor da busca e foi convencendo cada família a se unir, até que, junto com um grupo, as mães, irmãs e esposas se apresentaram juntas ao chanceler de seu país e logo tiveram amostras de sangue coletadas. Naqueles dias, a diretora de Assuntos Consulares do Ministério das Relações Exteriores, Ivone Bonilla, as convocou e disse que o governo do México havia informado que apenas o corpo de Heber Betancourt correspondia à amostra genética. Foi, portanto, terrível como começar de novo. Naquela época, esperavam uma repreensão enérgica do governo hondurenho ao mexicano, um tapinha no ombro como gesto de condolência ou algum gesto de solidariedade, mas não receberam nada. As omissões e a falta de investigação é o que tem caracterizado o assunto há 10 anos. Tanto por parte da Procuradoria de Nuevo León quanto por parte da Procuradoria-Geral da República. Sentindo-se novamente no primeiro quadrado da busca, Patrícia Suazo procurou na internet a casa dos migrantes de Saltillo e contou a eles sua história por e-mail. Foi assim que a Fundação para a Justiça entrou em contato com ela e com algumas antropólogas argentinas. Acontece que a identificação dos restos de Cadereyta era um caso que eles tinham. E assim, a equipe argentina de antropologia forense coletou outras amostras de DNA das famílias, mas o governo do México não quis aceitá-las. Meses depois, o Ministério Público de Honduras repetiu o processo porque os resultados não coincidiam. E em todo o processo foram acompanhados pelos membros do Comitê de Famílias de Imigrantes Desaparecidos do Progresso. Mulheres corajosas que desde 1999 procuravam seus parentes desaparecidos na rota para os Estados Unidos. Apenas 16 corpos foram identificados. Todas as outras famílias ainda não sabem onde estão seus entes queridos, se são eles ou não. O grupo era composto por diversas mulheres. Dona Norma, a mãe de Fabrício Anael Suazo, que primeiro perdeu a memória e negou a situação, mas depois começou a frequentar as reuniões e a pressionar os funcionários. Dona Claudina Castilho, mãe de Ramon, uma mulher que ultrapassava os 80 anos, não falava nas reuniões e estava deprimida até um dia em que começou a expressar seus sentimentos.
Georgina Vasquez, a mãe de Javier, que após a notícia desenvolveu diabetes e hipertensão e ficou quase muda. Mas a luta fez com que ela se revelasse, começasse a falar e hoje é a tesoureira do grupo. Sou Ana Dieber José González Betanton, uma das vítimas do massacre de Cadereyta, em Nuevo León, no dia 13 de maio de 2012. Naquela época, meu irmão tinha 23 anos, ele deixou os filhos. Também fazia parte a professora aposentada Vitalina Velásquez, mãe de Elmer Zahid, que havia sido hospitalizada e acreditavam que estava prestes a morrer. Mas começou a se levantar da cama e a viajar com os outros. Maria Estela Mejia, mãe de Maurício Francisco, uma idosa de 80 anos que chorava à noite sozinha, escondida de seu marido para não provocar um infarto nele. Queremos saber sobre esse caso, sobre o processo do meu irmão, sobre como aconteceu esse massacre, sobre a violação dos direitos humanos de nossos migrantes. Para essas mães, o desaparecimento dos filhos agravou sua saúde. Como você observa isso? Às vezes estavam à beira da loucura, outros estavam na luta, outros não queriam nem sair da cama. Suas vidas estavam cercadas de dor e trazê-los de volta foi um grande alívio. Senhores, senhor presidente da República do México, exigimos como comitê que nos dê uma resposta, que a informação seja pública. Outra experiência dolorosa foi descobrir que o governo não era um aliado, mas um inimigo indolente, indiferente. O último trecho do processo, quando sabiam que haviam sido identificados, as coisas não melhoraram, pelo contrário, houve muitos mais problemas, pioraram. Esperaram 6 meses e até passaram outro aniversário deste triste fato, para finalmente ter uma data definitiva, que a todo momento era adiada. Toda vez que lhes anunciavam que já era um fato que iriam receber seus familiares, aparecia um novo erro de papelada. Nenhum dos governos queria pagar a transferência, até que o mexicano se responsabilizou, mas as coisas ficaram obscuras novamente. Porque na manhã do dia 21 de julho do ano de 2014, a chancelaria hondurenha ligou de surpresa para todas as famílias para avisá-las que os corpos estavam no aeroporto e que, se não fossem buscá-los, os deixariam ao relento. Esse foi um novo sofrimento, mas não o último. E é que as mulheres de La Paz sabiam que queriam obrigá-las a posar com funcionários que iriam se vangloriar da repatriação e que também não teriam a privacidade que queriam para se reencontrar com seus filhos. E como previsto no dia 22, a imprensa atacou-as na morgue por não se deixarem fotografar e as famílias lutaram durante horas para que os caixões não fossem transportados em algo que parecia um caminhão de lixo. Foi só à tarde que os carros funerários chegaram à cidade. As ruas estavam transbordando de gente. Muitos, ou a maioria, choravam as perdas injustas de homens e mulheres honestos que haviam saído em busca, como te dizia, de uma vida melhor para suas famílias. Foram 27 meses que caminharam sem saber onde iriam terminar, mas isso se sentiu como uma vitória. Dentro do ruim estava o bom. Trazer eles para seu país natal havia sido uma vitória. Choraram, agradeceram e voltaram a chorar. Eles te perguntaram por que a façanha de tirar suas vidas? Mas passaram por cima da maneira como foram, de como lhes tiraram essa vontade de viver. Só podiam se referir a essa dor aguda como martírio, porque ainda não conseguiam verbalizá-la. E acredito que temos o direito de saber o que aconteceu, a verdade, o que ocorreu, por que foi. Se eles não eram apenas migrantes, não eram drogados nem assassinos. No final, anunciaram a criação de um novo comitê, o Comitê de Familiares de Migrantes Desaparecidos do Centro de Honduras, Comitê de Familiares de Migrantes Desaparecidos do Centro de Honduras. Também começaram a mostrar o design das camisetas que mandaram fazer e a falar dos casos que começaram a atender. Para ela, a luta ainda continuava e graças à sua luta conseguiram 16 das 18 identificações, no caso, demonstrando que a articulação entre famílias, organizações e autoridades é chave para avançar nos processos de busca e identificação. Já são 10 anos dessa tragédia que chamou a atenção em seu momento. Mas, apesar do tempo decorrido, as vítimas ainda estão esperando verdade, justiça e reparação neste assunto. 12 anos após este triste acontecimento, finalmente Osman Baquedano pôde retornar para casa com sua família em Honduras.
A identificação de Osman se juntou aos 18 que haviam sido identificados em mais de uma década entre hondurenhos, nicaragüenses e guatemaltecos. Fabienne Cabaret, diretora interina da fundação, explicou que a identificação de Osman foi possível graças à Comissão Forense, fundada em 2013, para conhecer a identidade das vítimas das 3 mais emblemáticas de migrantes no México. As de San Fernando, Tamaulipas, em 2010 e 2011, e a de Cadereyta. A identidade de Osman foi então conhecida porque se teve informação de que ele era primo de outra das vítimas já identificadas. Atualmente ainda estão pendentes de conhecer o nome e a nacionalidade de 30 pessoas, 6 delas mulheres. Atualmente seus restos estão no Instituto de Ciências Forenses da Cidade do México. O grande grupo que se formou ainda continua trabalhando na identificação. No entanto, tudo isso leva anos, como você já deve ter percebido. E, infelizmente, há pouco apoio ou nenhum apoio dos governos no processo, tanto do mexicano quanto do país de origem. Porque, infelizmente, o governo mexicano não demonstrou a vontade e a capacidade de resolver essas questões. Mas, enfim, e tristemente, este fato ainda permanece impune por várias razões. Aí vai. A primeira pela luta interminável contra os grupos de crime organizado, a outra pela exploração da população migrante. E por último, pela cumplicidade, que é o pior, e participação das autoridades. Assim estão distantes os funcionários públicos dos cidadãos, que estão muito preocupados com a estatística. Para não revelarem que há 49 mortos a mais em Nuevo León. 2 governadores de Nuevo León e 6 procuradores e fiscais da República desfilaram por seus cargos, desde que apareceram os 49 corpos, sem que haja justiça, o que, conhecendo esses governadores ou esses políticos, vai continuar assim. Não se sabe realmente em que momento foram privadas da liberdade, privadas da vida e como ocorreu a transferência das vítimas. As provas relacionadas ao caso nunca foram devidamente analisadas, incluindo os cobertores encontrados no local do crime e em vários estados da República. O caso nem sequer foi relacionado a outros ataques cometidos em datas próximas aos eventos. E é que no México há uma violência cada vez mais indiscriminada contra a população civil. E essa é a parte mais arriscada da luta contra o narcotráfico. Os cidadãos já não são apenas vítimas colaterais, o que é muito importante. Não se trata mais de tirar a vida de quem está em maus passos. Agora, pegam todos da mesma forma. Agora, esses personagens os usam para incutir medo e se posicionar em certos lugares do país, aquecer a praça. O que eu te contei anteriormente? Queremos saber, queremos perceber, que nos digam quem fez isso, por que fizeram isso, onde fizeram isso, quem os mandou fazer e, ao mesmo tempo, queremos resposta de justiça, queremos justiça. São 13 anos sem responsáveis e com restos que continuam sem identificação, as famílias continuam esperando respostas e reparação. Também não foram localizados os restos faltantes das vítimas identificadas. Não devemos esquecer também que as vítimas eram migrantes civis. Jovens, pais, irmãos, irmãs, filhas que foram obrigados pelas condições sociais, econômicas e a própria violência de seu país a migrar em busca de melhores condições de vida. Ele se foi. Com destino aos Estados Unidos e no México tiraram sua vida, ele apenas estava de passagem por este país. Durante anos, o México tem sido um país de origem, trânsito, destino e retorno de imigrantes. Aqueles que, em busca de um futuro melhor para suas famílias ou para escapar da violência e da pobreza, decidiram migrar e, ao passar pelo México, foram eliminados, privados de liberdade. Um caso onde a impunidade prevaleceu. Não há detidos, não há processo penal ou sentença para o massacre de Cadereyta. Os jovens buscam a vida no norte devido à falta de trabalho, educação e saúde garantidas. Se tiverem sorte, podem ter uma refeição por dia e se não, tem que seguir em frente. Muitos são habilidosos em diversos ofícios. Porque em uma sociedade na qual se tem que sobreviver constantemente, as habilidades do ser humano afloram e se aprende a fazer de tudo. Queremos que o trânsito de migrantes de todo o mundo inteiro que vão para os Estados Unidos sejam respeitados pelos direitos humanos. Muitos dos desaparecidos eram empreendedores, com espírito de liberdade, mas com a liberdade de fazer as coisas bem, de desejar um sem fim de possibilidades, de ter a vontade de mudar seus cruéis destinos na pobreza. Os parentes de... Nós saímos
daqui em busca de uma vida melhor, mas foi o pior que encontraram no caminho. Vidas talentosas desperdiçadas por nações que as forçam a partir. Deixar para trás famílias, pais, irmãos, parceiros e filhos, prometendo voltar logo. Nos perguntamos todos os dias por que eles foram mortos, né? Porque a verdade, nossos filhos não eram criminosos e não mereciam essa morte, e queremos respostas agora. Uma promessa que raramente é cumprida quando os supostos países das oportunidades destroem suas esperanças. E não temos nenhuma resposta. O que o governo mexicano está escondendo? A propósito, se quiser ver mais vídeos sobre as mães buscadoras, o canal Pepe Mistério posta vídeos às segundas e quartas-feiras. Você pode encontrar várias dessas senhoras que se dedicam a procurar seus filhos. E se você quiser ver mais vídeos de narcotraficantes, também pode vê-los neste canal. Houve um na sexta-feira passada e na sexta-feira anterior também.